fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos nos concentrando então, aqueles que se sentem mais confortáveis, serenando os nossos olhos, agradecendo a presença da espiritualidade que nos acompanha nesse momento, nesta casa, agradecendo a presença de Jesus, nossa Mãe Maria, que nos acolhe, um trabalho que hoje será realizado em prol do nosso tratamento espiritual e moral. Que Jesus nos abençoe, que as entidades e os nossos guias ao nosso lado nos intua, pegando a essência das palavras do Evangelho de hoje, que possamos refletir e levarmos durante toda essa semana para os nossos lares, levando uma paz, uma imensidão de amor, de gratidão. Que tenhamos uma ótima tarde, que Jesus nos abençoe. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Hoje nós vamos falar sobre dois temas, né? O primeiro está no Livro dos Espíritos, é a questão 661. E essa questão está exatamente no item chamado prece. E a questão é a seguinte: pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? E a resposta é a seguinte, olha: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas não o obtém senão mudando a sua conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Se nós observarmos bem, né, esse trecho, né, do Livro dos Espíritos, quando nós falamos da prece, então existem algumas perguntas anteriores, né, que nos questionam sobre se a prece é agradável a Deus. E os Espíritos nos colocam da seguinte forma: sim, a prece é agradável a Deus. Então, quando nós temos a oportunidade de louvar, de agradecer sobre algo que nos acontece, pedir a Deus essa proteção, ela vem de uma forma, pelo plano espiritual, Deus nos dá essa sustentação para que a gente tenha forças para passarmos as demais provas. Agora, isso não é o suficiente.
os Espíritos nos colocam, as preces ajudam, sem dúvida, mas nós temos que praticar, mudar os nossos atos, fazer o bem, a prática do bem. Então, a nossa ação, ela é muito mais importante do que simplesmente as preces. A prece é importante? Óbvio, ela é. Mas a gente só pedir em prece e não colocar em prática, e não ajudar as pessoas, e não trabalharmos para fazer algo de bom a alguém, só a prece ela não vai apagar as nossas faltas. Então não adianta eu fazer tantas coisas erradas e chegar à noite e falar: meu Deus, me perdoa porque eu errei. Deus sempre está ali com os braços abertos para nos perdoar. Só que chega no outro dia, eu continuo fazendo da mesma forma, e à noite eu vou rezar novamente, fazer a minha oração. Isso não vai trazer para a gente aquilo que a gente espera de nós mesmos, que a nossa consciência nos chama, que é o nosso desenvolvimento moral. Então os Espíritos colocam dessa forma para que a gente reflita exatamente na nossa conduta. Como nós queremos, trabalhar essa palavra de hoje, que nós vamos abordar também no Evangelho, que é o perdão. Então, para que até no nosso Pai Nosso, nós já colocamos de uma forma, Jesus já nos ensinou de uma forma assim grandiosa, para que, se nós queremos ser perdoados, nós temos que perdoar. Então tudo isso faz com que a gente reflita e pense exatamente na conduta do nosso dia a dia. O que nós podemos fazer de diferente ou de melhor para as pessoas que estão à nossa volta, e aí sim, a prece, ela serve de sustentação para que a gente tenha sempre ao nosso lado a espiritualidade amiga, trabalhando junto com a gente, dando força para a gente, dando esse suporte para que a gente continue com as nossas atitudes. Momentos bons nós passamos momentos difíceis, tem momentos que a gente fica desesperado, tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente se alegra, que a gente ri. Tem momentos que nós estamos na nossa plenitude da saúde e tem momentos que nós estamos doentes. Tem momentos que nós estamos com muitos amigos e tem momentos que nós estamos solitários. Em todos esses momentos, a prece, ela nos dá força para dar um passo à frente. E a nossa consciência, a nossa atitude é o que vai fazer com que a gente tenha a nossa mente, o coração, os nossos pensamentos livres para o progresso. E aí vem um outro ponto que agora eu quero abordar um pouco com vocês no no Evangelho. No Evangelho, nós estamos no capítulo 10. O capítulo 10 tem 2 itens. Eu vou ler 2 trechinhos, um de cada item, tá? Só para a gente refletir sobre a lição da tarde. O primeiro item é perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande as suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Então esse é o item 14. E aí tem no item 15 uma outra palavrinha para nós, chamado a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso.
A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. E aí nós temos que abordar também, então, dentro desse contexto todo, o perdão. Nós temos muitos tesouros. Muitas vezes dentro da nossa vida, nós damos muito valor ao tesouro material. Então, é o dinheiro, são os bens, as casas, carros, dinheiro, poder. Mas tem algumas coisas, tem outros tesouros que a gente precisa começar a abrir os nossos olhos, porque muitas vezes a gente deixa esse tesouro meio enferrujado, meio de canto. E um deles é exatamente a grande oportunidade que nós temos de perdoar. Vejam bem esse tema, né, do Evangelho da tarde de hoje, perdão. O perdão traz para a gente uma grande oportunidade dentro de um relacionamento. Dá para todo mundo entender que sem um relacionamento sempre vai ter uma pessoa e outra para que haja essa condição do perdão. Então a gente tem um relacionamento humano com as pessoas da nossa comunidade, as pessoas que estão mais próximas da gente, aqueles amigos, né? Aquelas pessoas, os nossos parentes. E nós também temos aquelas pessoas da comunidade que a gente tem até uma certa distância, que a gente não conhece muito bem, que a gente vê de vez em quando. E pode reparar que normalmente nós somos muito mais educados, somos muito mais sensíveis, né, a essas pessoas que nós normalmente não conhecemos. Então por isso que a gente brinca algumas vezes, fala assim, dentro de casa, fora de casa é um lorde, né? Mas dentro de casa se transforma. Então as pessoas, nós acabamos conhecendo melhor as pessoas que estão ao nosso redor, nós temos um convívio diário. Mas o perdão, ele traz para a gente essa forma de ter uma doação ou algo a mais para com as pessoas. Aliás, né, Raul Teixeira até nos coloca muito bem isso, que o perdão vem do latim, né? O per é de além e o donare de doar. Doar além, doar algo a mais. Então, para nós pensarmos bem o que Jesus quis trazer para Pedro, quando ele coloca essa palavra, Pedro fez a pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Serão 7 vezes? Então Pedro já quis colocar um limite ali. Ele falou: olha, até quando eu vou ficar perdoando e engolindo o sapo das pessoas? Umas 7 vezes está bom? E aí Jesus coloca: não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. E olha, não é fácil para a gente escutar isso, né, e tentar colocar em prática isso. Por quê? Porque nós ainda, né, no nosso atual estado evolutivo, nós temos ainda muitas dificuldades de perdoar as pessoas. Nós sentimos essa dificuldade. Nós gostaríamos muito de termos esse nível que Jesus nos colocou, mas nós ainda temos muito a percorrer, um caminho muito grande a percorrer para chegar nesse nível. Mas o doar além é exatamente a gente colocar todos esses ensinamentos do Cristo e entender que quando realmente alguém te atinge uma face, e Jesus fala para dar a outra, Ele quer mostrar para a gente o seguinte, desculpem, Ele quer mostrar para a gente o seguinte, não é simplesmente dar a outra face para bater, é nós não revidarmos, nós entendermos que quando nós absorvemos uma crítica, quando alguém nos faz o mal, que a gente tenha consciência de não revidar, de não ter uma recíproca. Isso quer dizer o seguinte, para nós, de uma forma bem prática,
Quando nós não estamos ainda perdoando dessa forma, como Jesus nos ensinou. Mas se a gente já começar lentamente a desculpar, é diferente a palavra, né? Estou falando da palavra desculpar, não estou falando da palavra perdoar. Mas se nós começarmos a desculpar as pessoas, já é um caminho. Né? Aquele momento que alguém te fala algo que não desceu e você conta até 10, pede para sair, dá uma respirada, ou a pessoa manda aquela mensagem que você não gosta no seu computador, e aí você fala, eu vou responder agora, aí você fala, não, eu vou responder isso amanhã. Hoje eu estou com a cabeça muito cheia e eu não vou responder da forma correta. E você se segura, ou se você está numa reunião e alguém te desafia, te coloca em xeque, e você fala assim, vamos parar um pouquinho hoje? Vamos pensar um pouquinho melhor como nós vamos fazer esse trabalho juntos? E a gente ter esse equilíbrio já é um grande passo, gente. Porque normalmente a gente, né, quando nós estamos sendo ou passando por esses momentos mais críticos, normalmente qual que é a nossa primeira atitude, né? Levou o tapinha na cara de um lado, já quer dar o tapinha na cara do outro lado. Né? A gente não aguenta isso daí, a gente realmente luta, a gente discute, a gente quer pôr a nossa opinião, a nossa verdade, o nosso ponto de vista. E aí Jesus coloca essa lição para Pedro e para todos nós, e a gente fala, poxa vida, como é difícil a gente absorver isso. Aprender na lição, a gente aprende, a gente entende, mas na hora que pega no nosso calo, aí muda, né? Tem gente que fala assim, peguei até ar, né? A pessoa não se aguenta, porque é difícil colocar em prática. Mas eu queria dar um exemplo para vocês, na verdade eu quero dar 2 exemplos para vocês entenderem o quão é importante essa grande oportunidade da gente do perdão. Primeiro de um amigo nosso, de um médium, não de Uberaba, eu vou falar ainda de Pedro Leopoldo. Né? Chico em Pedro Leopoldo, quando estava começando, né, a mediunidade dele. Ele tinha... ele trabalhava muito, todo mundo sabe da história de Chico, né? E quando ele era jovem, ele trabalhava demais e ele sempre gostou de animais. Todo mundo sabe que o Chico sempre gostou dos animais. E ele estava, né, trabalhando e ele tinha um cachorrinho. E esse cachorro, então ele trabalhava o dia inteiro, fazia as atividades deles no centro. Depois chegava à noite em casa, ainda cuidava do animal. Dava remédio, comida... E o animal estava muito doente. E aquilo, né, foram passando os dias, semanas, meses. E de repente, ele morava junto, tinha os familiares deles, né, do Chico ainda junto com ele. E a irmã dele, vendo aquele sofrimento do cachorro e o sofrimento do Chico, ela falou assim, poxa, eu preciso ajudar o meu irmão, porque ele está aqui se acabando por causa desse cachorro, e o cachorro nessa situação. Então, ela resolveu ajudar o cachorro e ao Chico, e ela matou o cachorro. Ela matou o cachorro, mandou matar e matou o cachorro. Quando o Chico chegou em casa e descobriu o que tinha acontecido, ele ficou muito, mas muito magoado com a irmã. Falou, poxa vida, eu adorava esse cachorro. E ele queria ter continuado o tratamento. E ela fez isso, acreditem, na maior das boas intenções. Porque ela estava vendo o sofrimento dos dois. Mas o Chico, infelizmente, ele queria cuidar do cachorro. Bem, foi passando o tempo e o Chico continuava as suas atividades. Então passou 1, 2 meses, de repente chega Emmanuel e fala, Chico, a gente precisa conversar. Olha, nós estamos observando que em volta do seu coração, nós estamos vendo uma névoa meio negra, meio escura. E isso está atrapalhando demais as atividades mediúnicas. Então a gente está vendo que essa mágoa que você está tendo, ela está crescendo dentro do seu coração. Então a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Aí o Chico falou, poxa, mano, que bom que vocês, né, viram isso, eu quero melhorar. O que você acha que a gente deve fazer? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você precisa descobrir qual é a coisa que a sua irmã mais deseja nesse mundo. Uma coisa para que você possa presenteá-la. Aí o Chico olhou e falou, oi, mano, mas ela que me fez o mal, ela que matou o meu cachorro, e eu ainda vou dar um presente para ela? E o Chico falou,
Sim, não é receita minha, é receita de Jesus. Você não lembra o que Jesus já falou para perdoar as pessoas? O perdão. E aí Chico pensou bastante e falou, bem, tá certo, se é uma receita de Jesus, eu vou seguir. Passou lá um tempo, ele descobriu que a irmã dele queria uma máquina de costura. Era a coisa que ela mais desejava. E o Chico foi lá, todo mundo sabe da situação do Chico. O Chico era um trabalhador humilde, não tinha um salário enorme, mas ele fez lá uma prestação de quase um ano, foi lá e comprou a máquina para a irmã. E presenteou a irmã. Quando ele presenteou a irmã ficou tão feliz com aquela máquina, mas tão feliz, que do coração dela, o próprio Chico pôde ver uma luz saindo do coração dela, indo ao coração dele. E aquela luz dissipou toda aquela névoa escura que estava no coração do Chico. E isso para o Chico foi uma grande lição, porque ele viu que o quanto é importante você perdoar e fazer o bem àquela pessoa que te deixou triste, insatisfeito ou infeliz. Então a espiritualidade deu um grande ensinamento para o Chico. Então, só para a gente pensar bem, né, como é a nossa vibração um para com os outros e como é bom a gente poder dar essa oportunidade de perdoar alguém, de pedir o perdão. São duas trocas fantásticas. Olha um outro exemplo que aconteceu bem próximo, né, na época da Primeira Guerra Mundial, mas na verdade foram os turcos, né, e os armenos. Nós tivemos uma guerra bem no mesmo período. Acho que foi Divaldo que coloca isso pra gente. Nessa guerra, foi uma guerra foi brutal, né, os turcos e os armenos. E dentro desse conflito, foi praticamente no mesmo período da Primeira Guerra Mundial. E a gente até pensa, né, as pessoas depois da Primeira Guerra Mundial, dessa guerra dos turcos e dos armenos, eles pensavam, acho que não vamos mais fazer um nível de guerra como esse, por tantas mortes que já tinham ocorrido. E a história nos mostra que depois ainda a gente teve a Segunda Guerra Mundial, né? Mas naquele período existia um líder, um oficial do exército turco, que ele invadiu um vilarejo. E nesse vilarejo existia uma família, e ele invadiu essa casa com muitos soldados. Ao invadir essa casa, existiam, né, o casal, o pai e a mãe. Esse oficial ele mandou executar na hora os dois, e tinham duas meninas, uma menina de 15 e uma menina de 12 anos. E esse senhor, né, esse oficial, ele determinou que a menina menor ela fosse entregue aos soldados, né, para fazer as maiores brutalidades, e a moça de 15, ele colocou ela numa casa, e ela trabalhava ou ficava ali como praticamente uma escrava sexual desse oficial. Passou-se algum tempo, ela conseguiu fugir. Ela fugiu, voltou para a terra dela, estudou, se transformou numa enfermeira notável. E depois da guerra, ela voltou à Turquia para continuar os trabalhos e estudos. No hospital, ela era uma das melhores enfermeiras e um médico chamou-a para fazer um trabalho que ninguém queria fazer. Esse trabalho foi o seguinte: ele falou, olha, tem uma pessoa que está muito doente e essa pessoa ela está com um problema na pele, então existe até podridão. Então estava, né, a pessoa onde tocava perdia a pele, era um mau cheiro. Ele falou, ninguém quer cuidar dessa pessoa. Você pode ir lá cuidar? Porque é um tratamento longo, a gente vê que tem uma oportunidade de salvá-lo. Você consegue ir lá ajudá-lo nesse tratamento? Porque ninguém da família quer ajudar. E ela falou assim, eu vou. Se é esse o trabalho, eu vou fazer sim, vou dar o meu melhor. E ela começou esse tratamento dessa pessoa e ficou meses trabalhando em prol dessa pessoa. Ela perdeu peso, ela não dormia direito, ela foi tratando. Passaram-se aproximadamente 4 meses e esse paciente teve alta. E quando ele teve alta, ele foi lá agradecer ao diretor do hospital pelo trabalho que fizeram, né, com ele. E o diretor do hospital falou, olha, não me agradeça. Se você tem que agradecer a alguém, é essa enfermeira que te atendeu. E aí, esse senhor foi agradecer a enfermeira, falou, minha irmã, muito obrigado por tudo que você fez por mim.
estou agora, né, curado, estou bom, posso voltar às minhas atividades. E ela falou, olha, então sucesso para você, tudo de bom. E ele percebeu que o sotaque dela não era um sotaque turco. E aí foi quando ele perguntou, ele falou, o seu sotaque não é daqui. Ela falou, não, eu sou da Armênia. Ele falou assim, bem, eu já estive na Armênia. E ela falou, eu sei. Ela falou, você é um oficial do exército? Ele falou, eu sou um oficial do exército. Ela falou, olha, você foi até a minha terra, você invadiu o meu vilarejo, a minha casa, você matou os meus pais na minha frente, entregou a minha irmã aos seus soldados e também você me levou para uma casa onde eu também, né, fui atacado e abusado. Quando ela falou isso, ele ficou paralisado. Ele falou, mas eu fiz tudo isso de mal para você e mesmo assim você cuidou de mim, por que você não me matou? Ela falou assim, porque eu sou cristã. E eu aprendi com Jesus que eu tenho que perdoar as pessoas e trabalhar em fazer o bem. Então, da minha parte, eu lhe perdoo e eu espero que você reflita melhor sobre as suas atitudes. Então, são 2 exemplos para que a gente reflita muito bem sobre isso. Eu garanto, não garanto, mas eu falo para todos aqui que é muito difícil a gente ter um nível como esse, de perdão. Não é qualquer um que tem. Se a gente se colocar na posição dessas pessoas, quando a gente fala do Chico, aí já fica meio desequilibrado, Falar, o Chico é o Chico. Mas essa nossa irmã que sofreu tudo isso e teve a condição de lembrar dos ensinamentos de Jesus e colocar em prática tudo que ela passou, que a gente falando, a gente fica até um pouco revoltado. Mas ela conseguir colocar em prática o perdão, mostra que é possível, nós podemos trabalhar com isso. Agora, quando a gente falou no início de tudo aqui dos tesouros, que a gente vê os tesouros materiais, acreditem, esse é o verdadeiro tesouro que a gente não pode deixar enferrujar jamais no nosso coração. É o tesouro do perdão, de fazer o bem e estar acima daquilo que normalmente nós entendemos como fatos normais na nossa sociedade. O que a gente vê na televisão, na internet, nos rádios, nos jornais, é o contrário. É quando recebemos algo de ruim, pagamos com a mesma moeda ou com mais forte ainda. E existem muitos exemplos que os nossos irmãos nos trazem sobre o que é o amor, o que é o perdão. Então vamos tentar dar uma lustrada nesse tesouro. Esse tesouro não é palpável, está dentro da gente, mas vamos tentar lustrar isso aí para que aos poucos isso brilhe dentro da gente e a gente não tenha obrigação de perdoar. Que o perdão seja algo normal dentro do nosso cotidiano, que a gente nem perceba que alguém nos ofendeu. Aliás, essa é a diferenciação dos espíritos de luz para com a gente. Os espíritos de luz não se ofendem com a gente. Nós muitas vezes nos ofendemos com os nossos irmãos. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa tarde e muito obrigado. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.